E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o preview da Epic Collection da Geração X, de volta às aulas, prevista para novembro de 2024. Nos anos 90, teve uma nova equipe de jovens mutantes e essa Epic traz as primeiras histórias deles. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações. O que quer dizer tudo isso, galera? Você está vendo vários vídeos aqui e não está inscrito ainda? Pô, me ajuda, é só clicar aí. Não é um monte de conteúdo besta, é só sempre um conteúdo semanal bem legal. Então segue e também manda esse vídeo para a galera do WhatsApp, aqueles seus amigos que você também sabe que vão curtir esse conteúdo aqui. Não sei se você já está seguindo a gente no Instagram, dá uma olhada lá, HQ Você Precisa Saber, e vai lá porque tem um conteúdo muito legal. Antes de falar da Epic da Geração X, quero mostrar a última que saiu, que é essa aqui. Motoqueiro Fantasma Inferno sobre Rodas. Eu ainda não li, só dá pra ver que é uma edição menor que a maioria das outras epics que já saíram, né? Um pouquinho mais barata, um pouquinho mais fininha, mas depois eu vou ler ela com calma. Tem várias histórias aqui que eu já fiz um preview, né? Se você ainda não viu esse preview, eu vou deixar um link aqui. E depois eu faço um Reels lá no Instagram dando um parecer, né, de como foi ler esse conteúdo aqui. Vamos lá para o conteúdo da Epic da Geração X. Antes da revista Generation X ter início, alguns dos novos personagens que fariam parte dessa equipe foram introduzidos na saga Aliança Falange, que também vai estar nesse encadernado, mas só algumas histórias. Tudo começa nessa saga, né, Aliança Falange, que se espalhou por todas as revistas X. Só tem 4 edições de Aliança Falange na Epic da Geração X, porque são as que tem a ver com esses novos personagens, a gente vai falar delas. A primeira é Uncanny X-Men 316 de 1994, escrita por Scott Lobdell com desenhos de Joe Madureira. É a primeira aparição da M, a Monet Sankroa. Mais pra frente a gente ia descobrir que essa não é a primeira aparição dela, mas isso é muito confuso, então deixa para outro dia a gente explica isso, tá? Ela é uma jovem rica, que não diz uma única palavra nessa cena, com poderes ainda não revelados, que é sequestrada por uma criatura tecno-orgânica pertencente à Falange, uma espécie de inteligência artificial alienígena derivada da raça a qual pertencia o ex-novo mutante Warlock. Na Mansão X, o Banshee e outros X-Men estão fazendo estudos na Emma Frost, a Rainha Branca, depois que ela trocou de corpos com o Homem de Gelo em edições anteriores. Mas o Sean Cassidy percebe que tem alguma coisa errada com os X-Men. Alguns deles foram substituídos por criaturas tecno-orgânicas. O Sean acaba tendo que recorrer à ajuda de Emma e do Dentes de Sabre, que era prisioneiro dos X-Men nessa época. Eles salvam a Jubileu, a única humana no local, e fogem pelos esgotos. Sean precisa descobrir agora onde os verdadeiros X-Men estão. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi aqui, na X-Men Aliança Falange da Panini, de 2021. Aí vem a X-Men 36, por Fabian Nicieza e Andy Kubert. Fazem parte da Falange antigos inimigos mortos dos X-Men transformados em criaturas tecno-orgânicas. Um deles é o Cameron Hodge, que tenta assimilar Monet. A gente conhece então Everett Thomas, um mutante capaz de sincronizar os poderes de outros mutantes que estiverem perto dele. O que quer dizer isso? Ele fica com o poder da pessoa que estiver perto dele. Ele é atacado por pessoas assimiladas pela Falange. O Banshee e o Dentes de Sabre chegam e o salvam. No Kentucky, Paige Guthrie, a irmã do Sam Guthrie, o Míssil, também é capturada por criaturas da Falange. Banshee, Creed, Everett, Emma Frost e Jubileu enfrentam Steven Lang, antigo inimigo dos X-Men, também convertido numa criatura tecno-orgânica. No meio da confusão, o Dentes de Sabre consegue se libertar da focinheira e do contentor de garras eletrônicos que estava usando e foge. Também tinha saído por último em Aliança Falange. Uncanny X-Men 317, por Scott Lobdell e Joe Madureira. Paige é aprisionada pela Falange com outros mutantes. Monet, Clarice Ferguson, a Blink, capaz de abrir portais de teleporte, Ângelo Espinosa, o Derme, que possui pele elástica, e um jovem chamado Gregor. Everett, Jubileu, Sean e Emma chegam à mansão da Rainha Branca. Ela e o Banshee decidem invadir uma base da SHIELD para conseguir localizar os prisioneiros da Falange. A Monet detecta que o Gregor era uma criatura tecno-orgânica e o destrói.
Ela, Paige, Claire e Angelo descobrem que estão em um navio à deriva e precisam fugir dali. Tinha saído aqui também. X-Men 37, por Fabian Nicieza e Andy Kubert. Monet, Clarice, Paige e Angelo enfrentam a criatura chamada Colheita no navio. Banshee, Everett, Emma e Jubileu invadem o navio para salvar os jovens. Dentes de Sabre surge de repente e destrói Colheita. Paige estava se queixando de ter o vírus tecno-orgânico crescendo na sua barriga. O Creed então subitamente rasga a barriga da garota, para surpresa e terror de todo mundo que estava presente ali. Mas é então que a gente descobre como o poder dela funciona. Ela consegue arrancar sua pele e por baixo tem uma outra pele, que pode ser de aço ou de outros materiais. Ela vai trocando de pele. O Lobdell usou toda a sua grande criatividade para bolar os poderes desses novos mutantes. Colheita se reconstitui e ataca novamente. Clarice percebe que não tem como matá-lo, ele sempre vai se reagrupar. Ela então usa seus poderes para teleportar o Colheita em pedaços para longe, mas a Clarice acaba morrendo no processo. Curioso, e isso eu achei até uma boa ideia, é que essa personagem mal aparece e já morre nessa saga, mas depois ela reaparece viva como uma grande heroína na realidade da Era do Apocalipse. São só essas histórias da Aliança Falange que vão sair nesse encadernado, porque só elas têm relação com esses novos personagens que fariam parte da Geração X, como eu falei. Essa história também tinha saído pela última vez aqui. Aí vem a Uncanny X-Men 318, escrita por Scott Lobdell com desenhos de Roger Cruz. Os mutantes resgatados vão para a Mansão X. Everett, que assume o codinome Synchro, Monet, que passa a se chamar M, Paige, agora chamada de Scalpo, Angelo, o Derme e Jubileu se unem para formar uma nova equipe sob direção do Banshee e da Emma Frost. A Mansão X passa a se chamar Instituto Xavier para Estudos Avançados e a Academia Massachusetts passa a ser a nova escola para jovens superdotados do Professor Xavier. Essa história só tinha saído até hoje em Os Fabulosos X-Men 15 de abril de 1997. Teve início então a revista Generation X, escrita por Scott Lobdell com desenhos de Chris Bacalo. Synchro, Scalpo, Jubileu, Derme e M tentam se ambientar em seu novo lar em Massachusetts. Um novo aluno da escola, Jonathan Starsmore, o Câmara, chega de avião da Inglaterra. Ele tem uma energia interna que dispara em forma de rajadas, mas na primeira vez que ele usou esse poder, ele explodiu a sua boca e a parte inferior do seu rosto. A gente descobre que o teleporter, aquele aborígene australiano que teleportava os X-Men quando eles moraram lá no esconderijo dos carniceiros, é mentor da Amy. A Amy é tipo aquele personagem misterioso, com poderes misteriosos, cujo passado vai sendo desvendado aos poucos. Um mutante monstruoso chamado Sangria vai até o aeroporto atrás do Câmara. Ele se alimenta da medula de outros mutantes. Banshee e a Geração X ajudam Câmara a enfrentar Sangria. Amy parece conhecer Sangria e tenta detê-lo, mas Emma Frost a impede. Mais tarde, na escola Xavier, o teleporter, que nunca fala nada, diz uma palavra só, suplício, e a mutante que leva esse nome aparece desacordada no gramado da escola. Última vez que essa história tinha sido publicada no Brasil, coleção vermelha da Salvat 66, de 2017. Generation X2, Banshee corta as mãos ao tentar socorrer Suplício. Ela é uma mutante cheia de pontas afiadas no corpo. Ela consegue escapar e destruir a sala em que estava sedada, mesmo o local tendo paredes reforçadas. Ela foge pela floresta que circunda a ex-academia Massachusetts e a Geração X a persegue em meio a uma tempestade. Paige e Sean são de repente atacados por Suplício, que reaparece, aparentemente disposta a matá-los. Tinha saído pela última vez aqui também. Generation X3 de 1995. Paige assume uma pele de pedra e ataca Suplício. Sean usa suas rajadas e Suplício foge. A gente vê pela primeira vez Mondo, um mutante sobre quem saberemos mais em breve, mas não muito nesse encadernado, só se eles continuarem a publicar. Câmara finalmente consegue acalmar e controlar Suplício. Tinha saído aqui. Generation X4, um especial de Natal.
Um garoto deformado chamado Elliot mantém crianças e professores reféns em uma escola. Câmara e Suplício estreitam seu relacionamento. Banshee, Synchro, Derme, Jubileu e M chegam para tentar deter o garoto desfigurado. O fabricante de órfãos da babá também surge para salvar o garoto, mas está disposto a matar policiais e civis no processo. A Geração X o detém e controla o garoto, mas seu professor acaba morto no processo. Saiu por último aqui. Generation X 5. Synchro, Jubileu e Derme enfrentam Hemingway da nação Gene, uma espécie de novos Morlocks, em Manhattan. Eles encontram o mutante Artie, que tinha se perdido do seu amigo Morlock inseparável, o Sanguessuga. Tinha saído aqui. Generation X6. Emma Frost foi capturada por Medula e Hemingway da nação Gene. Sanguessuga tá com eles. Derme, Jubileu, Synchro e Artie vêm para libertá-la. Na escola Xavier, Paige toma um porre e tenta beijar o Câmara. Como é que vai beijar um cara sem boca é que a gente não sabe. Jonathan a ajuda depois com a ressaca. Emma consegue dar um chute na cara do coitado do Sanguessuga, que cai desacordado. Mas aí o poder dele de anular outros poderes mutantes é desativado, e a Emma consegue se libertar e derrotar Medula e Hemingway. O Fera Negro, a versão do Hank McCoy da Era do Apocalipse, tenta matar a Emma com uma explosão, mas ela escapa. Artie e Sanguessuga são levados para a escola Xavier em Massachusetts, mas antes, no atual Instituto Xavier em Salem Center, Jubileu reencontra Wolverine. Tinha saído por último aqui. Generation X7 com desenhos de Roger Cruz. Agora começa o material inédito no Brasil. Paige pede desculpas à Câmara pelo vexame. Everett constrói uma casa da árvore para Artie e Sanguessuga. Uma mulher liga da Irlanda para o Banshee e diz que o castelo dele, aquele que os X-Men enfrentaram Black Tom Cassidy e o Fanático no passado, simplesmente desapareceu. Como eu falei, essa história estava inédita no Brasil. Generation X8. Jeff Loeb coescreve a história com Scott Lobdell. Sean e a Geração X vão para a Irlanda. O castelo realmente tinha sumido. O Ar Negro, aquela agência de investigações paranormais britânica, estava investigando o ocorrido. Câmara e Synchro desaparecem em uma estranha névoa. Banshee, Emma e o resto da Geração X também passam pela névoa e vão parar em outra dimensão. Câmara e Synchro ajudam elfos a enfrentar uns cavaleiros. A Grande Dama, a antiga rainha dessa dimensão, pede ajuda à Geração X para restaurar a força vital dessa realidade, chamada Glamour. M tenta restaurar a máquina que gera o tal Glamour. De repente, um dragão chega e pergunta quem está adulterando a máquina. De volta à Terra, Cordelia, a namorada do Mondo, que depois a gente descobriria que era irmã da Emma Frost, está nadando com ele quando desaparece. Mondo então é atacado por uma criatura misteriosa. História inédita no Brasil. E Generation X9 com desenhos de Tom Grummett. O dragão diz que ele é o senhor dessa realidade desde que a máquina de Glamour quebrou. Derme diz que não se importa e que seus amigos vão reparar a máquina. Derme e Suplício então enfrentam o dragão. Sean e Emma são libertados por um troll. Synchro e Câmara, na companhia dos elfos, se unem a Banshee e Emma. M consegue ativar a máquina. Câmara usa o seu poder para energizar a máquina e salva a dimensão. História inédita no Brasil. Também tem nesse encadernado a Wolverine 94, por Larry Hama e Chris Alexander, uma aventura do Wolverine com a Geração X. Cyber e os Cavaleiros da Tempestade do Apocalipse chegam em Akaba, onde são recebidos por Jamil, servo de Kandra. Um monte de personagem dos anos 90 de quem a gente mal se lembra, e essa trama não tem nada a ver com a história com a Geração X. Wolverine chega a Massachusetts para dar aulas de luta e defesa pessoal para os garotos e descobre uma entidade mística, um token, vivendo na floresta da escola Xavier. Essa história só tinha saído na Wolverine 71 de abril de 1998. Nesse encadernado também tem 2 edições especiais com material extra que saíram nos Estados Unidos na época. Uma é a Generation X Collector's Preview 1, que traz textos e curiosidades sobre a Geração X e suas origens. Tem ficha dos personagens, entrevista com Scott Lobdell, Chris Bacalo
E tem muito material sobre o desenho dos X-Men que estava saindo na época, action figures da época, e se havia possibilidade de sair um filme dos X-Men, que naquela época era só um sonho. Muita coisa que não tem a ver com a geração X, então eu acho que talvez só saia uma parte desse material nessa Epic. E a outra edição especial é a Generation X Ashcan Edition, que traz mais informações sobre os personagens e sketches em preto e branco. São só 11 páginas nessa edição, então eu acho que ela deve sair inteira aqui. É isso aí. Eu não sou um grande fã nem do Scott Lobdell, nem do Chris Bacalo. Eu não acho que o Bacalo é ruim, que ele desenha mal. Pelo contrário, eu acho que ele tem um estilo dele que é legal, mas não é o tipo de traço que eu curto. Mas esse material, principalmente os primeiros arcos, é bem competente. Dava pra ver o quanto o Lobdell e o Bacalo estavam se empenhando, já que era uma criação deles. Acho que vale a pena ter na coleção sim, embora seja aquele material bem anos 90, com forçadas dramáticas e de humor do Lobdell. É um material que a gente considera clássico, né, aqui no canal, e é um título X muito mal publicado no Brasil. Né? A Generation X começou a sair pela Abril, aí pararam, então tem muita coisa que nunca saiu por aqui. Então espero que eles deem continuidade. A maioria das histórias desse primeiro volume já tinham saído no Brasil, mas no próximo teria muito material inédito. A Epic Collection Geração X de volta às aulas está à venda na Amazon. Deixei o link aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal. Como é que compra pelo link? Só clicar no link e jogar no carrinho que você já está dando um help. Pessoal, você quer ter mais destaque aqui como fã do canal? Entra no nosso clube de membros. É só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição que eu te dou mais detalhes. Essa galera aqui já ganhou história em quadrinhos, tem coisas muito legais que eles têm de privilégio só por ser membro do canal. Um grupo só pra gente, recebem os vídeos antes e muito mais. Então não perde tempo, torne-se membro. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Venom 3, a última rodada. Um dos ossos do ofício de ter canal é ver filme que a gente não tá afim de ver, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que tem dos quadrinhos nesse terceiro filme do Venom. Depois tem Wolverine 11 melhores momentos, X-Men as páginas cortadas pela Abril na fase do John Byrne e em mais histórias que saíram na saga dos X-Men. E depois tem autores John Buscema. Até lá!